Fala, pessoal. Bom, vamos direto ao ponto porque o que a gente tem em mãos hoje é simplesmente fascinante. Nós vamos destrinchar juntos uma descoberta de base que, olha, não saiu de nenhum laboratório com investimentos bilionários, viu? Mas promete virar engenharia elétrica convencional completamente de cabeça para baixo. A gente vai dar uma olhada em dados empíricos e modelos teóricos para entender como aquilo que todo mundo sempre achou ser uma falha de força bruta nos motores é, na verdade, um problema de espaço. Bora lá? Beleza, vamos mergulhar nisso. O grande mistério que guia a nossa investigação convida a gente a, pelo menos, questionar bastante o que está escrito lá nos manuais clássicos de manutenção. Pensa bem, quando um motor queima depois de receber uma tensão maior do que ele aguenta, a culpa é mesmo dessa energia extra? Por muitas décadas, a resposta automática sempre foi um sonoro com certeza. Mas o material que a gente está analisando hoje pede para a gente dar um passo atrás e reavaliar essa relação fundamental de causa e efeito. E se a alta voltagem não for nem de longe a grande vilã dessa história? Para entender de onde vem essa nossa perspectiva, a gente precisa olhar para as raízes dessa descoberta. E o mais legal, ela é puramente brasileira. Ela vem lá de Coelho Neto, no interior do Maranhão. O autor dessa nova teoria é o Natanael da Silva Santos, um pesquisador generalista que trabalha com manutenção técnica lá no posto Alvorada junto com a esposa dele. O documento original deixa muito claro que esse conhecimento tem duas bases fortíssimas: a fé profunda do autor, que atribui essas sacadas à sabedoria das maravilhas da criação, e uma observação empírica extremamente rigorosa. Ou seja, é o conhecimento do dia a dia, da mão na massa, desafiando a literatura puramente acadêmica. E foi exatamente assim que esse experimento acidental aconteceu na vida real. Acompanha comigo como as coisas se desenrolaram. No primeiro dia, o Natanael precisava esvaziar uns reservatórios de água e comprou uma daquelas mini bombos comuns, de 12 volts contínuos. Aí no segundo dia, ao tentar usar uma fonte padrão de 12 volts e 2 amperes, o motor simplesmente não teve força para vencer a inércia e dar a partida. Então lá pelo quinto dia, enquanto ele esperava chegar uma peça nova, ele resolveu fazer um teste, digamos bem arriscado. Ele ligou o motor numa fonte de notebook de 19 volts. E cara, o que aconteceu em seguida mudou tudo. A bomba não só funcionou, como operou com uma eficiência absurda, sem superaquecer na mesma hora. Nas palavras dele mesmo, a bomba voou. Ele passou um ano inteiro refletindo sobre isso, até entender que aqueles 19 volts, ao invés de fretar o equipamento, na verdade tinham otimizado o sistema. E isso escancara de forma brilhante o conflito entre o que foi observado ali na prática e as explicações convencionais que a gente está acostumado. Existem duas falsas pistas clássicas aqui. Primeiro, a visão leiga, né? Aquela que julga tudo pela força bruta. Processo comum, se o motor queimou com mais voltagem, foi porque a energia era muito forte para o componente. Um verdadeiro estouro por excesso de carga e fim de papo. Do outro lado, a gente tem a visão acadêmica atual, que se baseia no famoso efeito Joule. A academia diz que o aumento da tensão causa uma saturação do núcleo magnético, fazendo a amperagem disparar e gerando um calor tão extremo que derrete o verniz isolante. Percebe? As duas visões culpam um excesso, seja de força ou de calor, mas as duas acabam sendo incompletas diante desses novos testes. E agora que a visão do Natanael inverte completamente a lógica estabelecida, e de um jeito impressionantemente didático. Ele sacou que a alta tensão não é em sua essência uma agressão, muito pelo contrário. Nas palavras exatas da documentação, a alta tensão atua como um tônico energético, um verdadeiro ar-condicionado para o condutor. Genial, não acha? Essas analogias ajudam a gente a visualizar que quando você eleva a voltagem, a corrente necessária cai para aquela mesma potência. Na prática, isso dá uma boa refrescada no sistema elétrico, em vez de atacar o componente. Vamos avançar e ver como isso se constrói passo a passo. Porque esse aqui é o momento touché da teoria. É a mudança do paradigma magnético direto para o paradigma espacial. Pense assim, no passo 1, a tensão simplesmente aumenta. No passo 2, e aí está o detalhe crucial da coisa, o campo elétrico ao redor daquele fio se expande fisicamente no espaço. Aí no passo 3, esse campo expandido rompe o isolamento, mas detalhe, não por causa do calor, mas porque ele ultrapassa a distância física permitida ali. E, finalmente, no passo 4, o curto-circuito acontece como uma verdadeira invasão. O campo invade o caminho vizinho. Ou seja, a falha é puramente espacial e geométrica, e não um erro primário do magnetismo. E só para não deixar nenhuma ponta solta na teoria, a gente precisa relembrar rapidinho do conceito de rigidez dielétrica. Basicamente, é o limite absoluto, o campo elétrico máximo que qualquer material isolante aguenta antes de ceder e deixar a energia vazar. O que essa nova leitura ensina pra gente é que, com o aumento da voltagem, a expansão do campo elétrico rompe exatamente essa barreira física e espacial do material de uma forma super direta. O negócio não fica dependendo daquele processo todo de derretimento por calor para que a falha estrutural aconteça. O campo simplesmente cresce e atravessa o limite. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é como todas essas observações culminam no verdadeiro vilão da história, a falha de geometria.
Imagina os fios fase, neutro e terra lá dentro do motor. Eles são construídos super espremidos, correndo em paralelo num espaço muito confinado. Quando a tensão sobe e o campo elétrico engorda, ele literalmente sequestra o condutor que está ali do lado. É uma invasão de espaço, pura e simples. Então o ponto-chave é este. A alta amperagem, que todo mundo culpa por derreter as coisas no final do processo, é só a consequência dessa quebra da barreira física. O motor queima porque, pura e simplesmente, os fios estão próximos demais para acomodar aquela voltagem específica. Para a gente ter uma visão cristalina dessa revolução, é só bater o olho na comparação desses 3 modelos. O modelo leigo aposta tudo na força bruta, achando que o excesso explode tudo e pronto. O modelo acadêmico vai na linha do calor de Joule, culpando o derretimento térmico. E aí, superando essas 2 visões, vem o modelo do Nathanael, focando na expansão do campo elétrico. Ele mostra de forma super clara que a verdadeira causa do colapso do motor é uma geometria espacial espremida demais. Pessoal, essa é uma alteração gigantesca na forma como a gente diagnostica falhas de equipamentos no mundo real. Essa descoberta maravilhosa também obriga a gente a reclassificar os papéis da amperagem e da tensão. Só que agora com uma precisão física muito maior. A amperagem, que é a corrente em si, é o fator que realmente agride a matéria. É ela que causa aquele desgaste mecânico, o atrito físico no cobre. Por outro lado, a tensão, a nossa famosa voltagem, trabalha de um jeito super elegante. Ela expande a capacidade de trabalho e a vibração daquele campo magnético sem necessariamente destruir o material na mesma proporção. A grande chave mestra aqui é entender que a tensão é uma aliada expansiva, e não aquela força destrutiva que todo mundo imaginava. Bom, agora que a gente já pegou bem a dinâmica no nível micro, estudando uma simples mini-bomba de 12 volts lá no Maranhão, o texto original propõe um exercício que é simplesmente espetacular. A gente vai afastar um pouco a lente, vamos olhar para o comportamento da energia lá no macro. Afinal de contas, se essa lógica espacial é verdadeira e universal, ela precisa funcionar também nas maiores escalas da física e do nosso universo, certo? E esse paralelo é de cair o queixo. A comparação sistêmica revela um negócio incrível. Primeiro pensa naquelas enormes linhas de alta tensão que cruzam os continentes. Elas operam sob uma tensão incrivelmente elevada e uma amperagem super baixa. Qual é o resultado? A gente tem um transporte gigantesco de potência que se mantém frio e super eficiente lá no cobre. Agora passando para o Sol, para a coroa solar, que é o nosso grande motor universal, lá a gente tem uma tensão praticamente infinita operando com uma amperagem baixíssima no plasma. E o resultado é essa energia brilhante e majestosa que mantém um ciclo de potência formidável sem consumir a própria matéria do Sol num piscar de olhos. Ou seja, nos 2 extremos da escala, a alta tensão preserva a matéria. Incrível, né? Todo esse vasto material que a gente explorou, desde aquelas observações práticas de manutenção até os paralelos grandiosos com o cosmos, pode ser lindamente resumido nessa citação do documento original. O segredo não está na força, mas na liberdade do campo para se expandir. É uma constatação poética e, ao mesmo tempo, de uma profundidade científica absurda. O grande inimigo da eficiência não é você fornecer mais energia, é a prisão espacial. A tensão precisa literalmente de espaço físico para respirar e realizar o trabalho dela plenamente. O que deixa, inevitavelmente, um questionamento gigante para o nosso futuro. Se essa premissa irrefutável prova que a queima elétrica sistêmica é, lá no fundo, uma falha de confinamento espacial, como é que esse conhecimento de base vai mudar de forma radical a engenharia de bobinas e rotores pelas próximas décadas? Será que a gente está prestes a redesenhar todos os motores industriais, simplesmente readequando as distâncias físicas dos fios, e tudo graças a uma observação super perspicaz feita lá em Coelho Neto? É uma provocação, entanto, que merece total atenção. Fica aí o convite para a gente refletir sobre como uma simples observação do dia a dia pode reescrever o futuro. Que a curiosidade continue sempre viva por aí. Um abraço e até a próxima.